A metáfora de hoje é sobre um rei, alguns bolinhos queimados e o estado de presença. Confuso? Que nada. Vem comigo depois da vinheta e entenda a relação de tudo isso. Olá, bem-vindo ao canal O Hipnotista. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Metáforas que Transformam. São vídeos que contam histórias, metáforas carregadas de significados e que podem se transformar em uma poderosa ferramenta nas mãos de um terapeuta competente e experiente. Então, se você trabalha com hipnose ou alguma terapia, vai adorar. E se você não é terapeuta, mas gosta de uma boa história, fica aí comigo que você também vai tirar grandes proveitos de tudo isso, porque toda metáfora pode nos tocar, transformar e mudar vidas. Mas antes da metáfora de hoje, vai aquele lembrete de sempre para que você nos ajude a divulgar o nosso trabalho, a difundir essas boas práticas de hipnose e ainda garantir que o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai entregar sempre em primeira mão para você os nossos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, clica no like, comenta alguma coisa para interagir com a gente e depois é só mandar o link desse vídeo para um amigo, vários amigos, grupos de WhatsApp, coloca nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a gente. Então, bora para a história de hoje. Na Inglaterra, há muitos anos, reinava um monarca chamado Alfredo. Um homem sábio e justo, foi um dos melhores reis que todo o país já teve. Até hoje, séculos depois, ele ainda é conhecido como Alfredo o Grande. A época do seu reinado era de dias difíceis para a Inglaterra. O país foi invadido pelos ferozes dinamarqueses que haviam cruzado o mar para conquistar e roubar. Haviam tantos invasores e tão fortes e audazes que durante muito tempo ganharam quase todas as batalhas. Se continuasse assim, logo eles seriam os senhores do país inteiro. Afinal, após tanta luta, o exército inglês estava fraco, estava desanimado. Cada homem teve que se salvar como pôde, inclusive o próprio rei Alfredo, que acabou se disfarçando de pastor e escapou pelas florestas e pântanos. Então, depois de vagar por muitos dias, ele chegou a uma cabana, a cabana de um lenhador humilde. Cansado e faminto, ele bateu na porta e pediu à mulher do lenhador que lhe desse alguma comida, qualquer coisa. A mulher então sentiu pena do pobre homem todo esfarrapado. Ela, claro, não tinha ideia de quem se tratava. Entre, disse a moça. Vou te dar um jantar, se você cuidar desses bolinhos que estão no forno para mim. Eu preciso sair para ordenhar algumas vacas. Cuide bem deles e não os deixe queimar enquanto eu estarei fora. Alfredo então agradeceu essa gentileza e sentou-se perto do fogo para então acompanhar os bolinhos. Ele tentou prestar atenção naqueles bolinhos, mas os problemas logo tomaram a sua mente. O que faria para organizar o exército outra vez? Será que ele ia conseguir preparar os seus homens para enfrentar os dinamarqueses e vencer finalmente? Como ele ia conseguir expulsar da Inglaterra invasores tão audazes? Quanto mais ele pensava, menos esperança ele tinha no futuro. Então ele começou a acreditar que não havia propósito em continuar essa luta. Alfredo só enxergava os próprios problemas. Ele acabou esquecendo completamente que estava na cabana de um lenhador, ele esqueceu a fome e esqueceu, obviamente, completamente dos bolinhos. Em pouco tempo, a mulher retornou. E é claro, ela encontrou a cabana cheia de fumaça e os bolinhos torrados. E lá estava Alfredo sentado junto ao forno, olhando para o fogo com a mente em qualquer outro lugar de menos ali. Sequer tinha percebido que os bolinhos estavam queimados. Ora, ora, mas que homem preguiçoso e desleixado tu és, gritou a moça. Olha só o que fizestes. Queres comer, mas não queres fazer nada para merecê-lo. Agora ficaremos todos sem jantar. Alfredo então simplesmente baixou a cabeça, totalmente envergonhado. Nesse exato momento, o lenhador então chegou em casa. Mal passou pela porta, reconheceu aquele estranho que estava ali sentado junto ao forno e gritou: "Cala-te, mulher! Sabes com quem estás falando? Com o nosso nobre monarca, o rei Alfredo, em pessoa." A mulher então apavorou-se, correu para junto do rei e ajoelhou-se aos seus pés. Implorou então que ele a perdoasse e esquecesse palavras tão ásperas. Mas o sábio rei Alfredo mandou que ela se levantasse. "Tinhas razão ao brigar comigo", disse ele. "Eu disse a você que cuidaria dos bolinhos, mas deixei-os queimar. Mereci tudo o que dissestes. Qualquer um que aceite uma tarefa, seja ela grande ou pequena, deve desempenhá-la com atenção. Fracassei desta vez, mas isso não tornará a acontecer."
minhas atribuições de rei me aguardam. A história não disse se rei Alfredo comeu alguma coisa naquela noite, mas poucos dias se passaram até que ele conseguiu organizar de novo seus homens e em pouco tempo expulsou os dinamarqueses da Inglaterra. Muitos acreditam que por causa dos xingamentos daquela mulher sobre os bolinhos queimados. E essa é a nossa história de hoje. O que a gente pode aprender com tudo isso? Primeira vez que eu ouvi essa metáfora, imediatamente eu me vi pensando o seguinte: o que são alguns bolinhos queimados perto de tantos problemas que aquele rei ali estava com a cabeça atordoada e se deu por perdido? E foram justamente os bolinhos que deram uma nova perspectiva para o rei. Então, será que existe problema mais ou menos importante? Será que existe tarefa mais ou menos importante? Mais ou menos urgente? Isso seria algo da natureza dos problemas ou depende de outras coisas? Por exemplo, depende do contexto? Depende da pessoa? A princípio, tudo isso pode parecer um pouco confuso. E até para mim foi bem confuso quando esses primeiros pensamentos vieram. Mas depois eu consegui organizar melhor. Vamos ver então se eu consigo passar tudo isso para você. Uma simples tarefa: cuidar de alguns bolinhos no forno para que eles não se queimassem. Uma tarefa talvez sem muita importância, especialmente para um rei que tinha tantos outros problemas mais complexos e mais urgentes, como, por exemplo, o de vencer uma guerra e salvar uma nação. Mas o que precisamos nos atentar está justamente nesse julgamento, na tentativa de dar mais ou menos valor, mais ou menos importância para os problemas, ao invés de pensar em prioridades. Vamos lá. Por mais que as tarefas do rei Alfredo fossem realmente importantes e que certamente precisariam ser resolvidas, não eram para ser resolvidas naquele momento. Nem dava. Naquele momento, o que dava para ser feito era cuidar dos bolinhos, garantir que eles não se queimassem. Depois, comer, matar a fome, para poder, inclusive, pensar em todos os outros problemas com mais clareza, com mais calma. É muito melhor pensar quando não se tem fome, certo? O problema aqui não é definir qual tarefa é mais ou menos importante, qual é mais ou menos urgente, mas entender que importância e urgência depende. Depende da pessoa, depende do que se tem de ferramentas e possibilidades no momento, depende do contexto e, especialmente, depende se está no momento presente. É muito importante planejar, se preparar para o futuro, mas até para planejar, precisamos estar no momento presente, mais do que no futuro. A verdade é que só existe o momento presente, até o planejamento para o futuro é feito no presente. O rei Alfredo só conseguiu se organizar, criar um plano e reorganizar seus exércitos quando foi trazido para o momento presente, ao ser todo esculachado pela mulher lá. E ao perceber isso, foi naquele momento que ele entendeu que não existe tarefa mais ou menos importante, mas existem contextos. E existe um momento presente. Se a gente se perde em nossos pensamentos futuros, deixamos de enxergar o presente, deixamos de enxergar as possibilidades, as oportunidades, deixamos de viver a única coisa que importa e que existe, o aqui, o agora. É sim fundamental organizar nossas ações, criarmos prioridades, definir o que deve ser feito ou o que precisa ser feito primeiro, o que é mais ou menos importante de acordo com a minha realidade, com o meu momento. Mas depois que criamos essa escala de prioridades, precisamos estar presentes e não deixar que tarefas que não são desse momento atrapalhem aquelas que são. Uma forma muito interessante e muito funcional de se fazer isso está representada nessa imagem que eu vou colocar aqui no vídeo. Você pode ver que são 4 quadrantes, onde devemos colocar nossas atividades. O quadrante 1 são ali as ações importantes e urgentes. O quadrante 2 são as ações importantes, mas que não são urgentes. O quadrante 3 são as ações que não são importantes serem feitas por você, mas que são urgentes. O quadrante 4 são ações que não são importantes e não são urgentes. Depois de listar as suas ações futuras, o que a gente tem que fazer para isso funcionar bem? Tudo que é urgente e importante, o que está no quadrante 1, faça o quanto antes e só depois passe para o quadrante 2. No quadrante 2 estão ali as ações importantes, mas que não são urgentes.
Essas você vai agendar, mas agendar mesmo. Colocar num calendário, de preferência como um lembrete. E aí você esquece delas. Elas não são para o agora. No momento certo, elas vão se transformar em suas prioridades, mas não agora. O que estiver no quadrante 3, que são as ações urgentes, mas que não são importantes você fazer, delegue. Passe a responsabilidade para outra pessoa, já que não é importante que seja você aquele que vai resolver aquilo. E não é fácil delegar, não, mas é fundamental. Aprenda a delegar. E aí, o que tiver no quadrante 4, que não é nem urgente e nem importante, deleta. Esquece. Não gaste energia nisso. E lembrando que o que define o que estará em cada um desses quadrantes deve ser o problema ou a ação em si, depois de uma avaliação crítica, entendendo os contextos. É a pessoa que está fazendo ali o esquema quem deve dar os valores para cada coisa. E não o contrário, não a coisa dar o valor para o seu tempo, mas o tempo dar o valor para as suas coisas. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se ainda não fez, aproveite para fazer os 5 passos para garantir que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e então comece a te entregar todos os nossos vídeos em primeira mão, garantindo que você vai estar sempre por dentro de tudo que fazemos por aqui no canal. Muito simples, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta alguma coisa e manda o link desse vídeo para todo mundo. Nos ajude a difundir o nosso trabalho e a difundir boas práticas, boas informações, boas técnicas, assim como essa. Coloque aí no comentário se você já conhecia essa técnica, se já conhecia esse quadrante, se pretende colocar em prática e depois volta aqui para nos dizer como é que está sendo isso aí no seu dia a dia. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais, porque lá temos conteúdos exclusivos, falamos só lá, além de promoção, e você pode ganhar até uma bolsa de estudos para fazer uma formação completa nossa presencial, sem gastar nem um centavo com isso. Então, segue lá. Lembre-se, temos vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Então, até a próxima e durma!